Muito bem, nação, vamos para as notícias do Flamengo. O Flamengo está se preparando para a partida contra o Vasco. E, meu amigo, o Fluminense já está classificado para a final do Campeonato Carioca. Venceu o Volta Redonda por 7-0. Atropelou o Volta Redonda e agora espera o finalista. Um outro finalista seria entre Vasco e Flamengo. O Mengão tem mudanças na escalação. Inclusive, hoje saiu uma notícia em que o Arrascaeta estaria fora do Clássico porque sentiu dores no pubis. Inclusive, fez até exames, mas parece que aconteceu alguma reviravolta. Ou não sei se seria uma estratégia do Vitor Pereira para pegar o X9. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver qual será a escalação do Mengão. E eu gostaria que você deixasse aqui embaixo nos comentários o seu palpite para essa partida, para você, quem vence o Clássico dos Milhões. Escreva nos comentários e também deixa o like no vídeo. Seu like é muito importante para apoiar o trabalho do nosso canal. Compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito, eu convido você para se inscrever e ativar o sino das notificações, porque assim você sempre vai receber as notícias do Flamengo. Então vamos pro vídeo de hoje. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Para avançar, se for eliminado, só terá o Campeonato Brasileiro por longos 9 meses. Além da perda esportiva com a eliminação na Copa do Brasil, o Vasco também já perdeu financeiramente. Sem ter avançado para a terceira fase, o time de Barbieri deixou de garantir já R$2.100.000. O campeão da Copa do Brasil este ano, se tiver iniciado desde a primeira fase, pode receber até R$91.800.000. O Flamengo estreia no torneio apenas na terceira fase. Se for campeão, o prêmio pelo título chega a R$88.700.000. Na Libertadores, o rubro-negro começa a disputa na fase de grupos e, se for campeão do torneio com o acúmulo de premiações, pode faturar cerca de 147 milhões. O clássico no domingo pode fazer com que os dias fiquem mais cheios. Para o Vasco, em caso de vitória, pode evitar o ócio até o Brasileiro. Para o Flamengo, a classificação pode colocar mais um desafio e trazer dias um pouco mais leves, num ano em que 3 títulos já ficaram pelo caminho. Pois de esportes, então a gente coloca para vocês os números do Pedro Raul e do Pedro nessa temporada. O Pedro Raul em 11 jogos tem 7 gols. A média de gols por jogo de 0,63, 3 assistências. O chute vai marcar 6,8. E o Pedro do Flamengo tem 11 jogos, 11 gols em 11 jogos, então a média de 1, né? A assistência, ele tem 2 assistências, uma a menos do que o Pedro Raul. E ele chuta menos também para marcar 2,9, é mais eficiente. A gente lembra que o Pedro Raul perdeu 3 pênaltis já com a camisa do Vasco. É claro que deve estar abalado também com essa situação. Foi muito criticado no jogo da Copa do Brasil, na eliminação da Copa do Brasil. E é impressionante como as coisas mudam e mudam muito rápido no futebol. Porque na primeira partida entre Vasco e Flamengo, a gente chegava a falar até que o Vasco poderia ter um certo favoritismo, porque era um Flamengo muito pressionado. Agora, as coisas mudaram, porque agora é um Vasco muito pressionado. O Flamengo não deixa de não tá pressionado, mas é um Flamengo que já tem uma vitória, né? Já tem ali a vantagem, Eugênio. Reverteu a tendência de queda, né? Verdade. Contra o próprio Vasco, chega com uma vantagem do empate para esse jogo. E o mais importante de tudo, teve uma semana livre para trabalhar. Coisa muito rara no calendário do Flamengo. O Flamengo joga demais. Esse ano mesmo, né, já disputou Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana, fora os jogos de Campeonato Carioca, um atrás do outro. Então, respirou. Respirar significa descansar um pouco, mas tempo para o técnico trabalhar o time. Olha aqui, posicionamento, vamos trabalhar jogadas, saída de bola, no ataque, vamos alternar a jogada, como o André, comentarista lá, meio campo do Fluminense, fez, né? Começou a jogar mais pelo lado do campo, não só pelo meio, então a hora a gente vai jogar por dentro, a hora a gente vai jogar por fora. Então, essa é uma enorme vantagem para o Flamengo, que já tem um time melhor, já chega com a vantagem e, por outro lado, enfrenta um Vasco destroçado. Porque o Vasco se desgastou física e emocionalmente ao ser eliminado da Copa do Brasil pelo ABC em São Januário. O Pedro Raul, por exemplo, chega numa situação psicológica destroçada. Porque ele já tinha perdido um pênalti contra o Flamengo, no jogo que o Vasco venceu, né? Não esse último, né? O penúltimo. E aí, aquele pênalti que seria o da classificação contra o ABC, ele perde. Então, ele chega com uma cobrança enorme. E o Pedro Raul, por exemplo, não tem reserva no Vasco. É um elenco em formação. O Vasco ainda está contratando,
Inclusive, essa semana saiu a notícia aí, né, que o Paulo Brax, que é o executivo da SAF do Vasco, está fechando mais 3 ou 4 reforços aí, porque essa era a programação, analisar o time durante o estadual e trazer peças para encaixar dentro da necessidade. Eu acho que essa é uma necessidade. Pedro Raul é uma peça fundamental. O time do Vasco foi pensado pelo Barbieri a partir de usar o Pedro Raul, a sua característica de jogo, a sua condição física, atlética, para fazer dele uma âncora ofensiva. Quando ele varia negativamente, oscila no aspecto técnico, o Barbieri olha para o banco e, opa, vou trocar o Pedro Raul... Ninguém. Não tem ninguém que possa ser o jogador, no mínimo, para fazer uma sombra ao Pedro Raul. Esse é um exemplo. Há outras questões do Vasco também. Por exemplo, para um time que está em formação, receber 2 jogadores que chegam tendo que jogar. O Andrei Santos e o Marlon Gomes, que vêm com muito cartaz, campeões sul-americanos, jogando bem pela Seleção Brasileira Sub-20. E o Andrei numa situação ainda do Chelsea. Não, tem que jogar. E depois já para a seleção. E tem que jogar porque ele é um excelente jogador, mas aí tira do time o Rodrigo, que vinha sendo a sustentação defensiva. Então o Vasco passa por uma série de questões que o Flamengo teve uma semana para trabalhar com calma, sem pressão, sem ninguém ficar reclamando do Vitor Pereira. E descansando. Descansou então, ainda um dia, ainda teve uma situação bem favorável ao Flamengo para o jogo de amanhã. Ô Jean, quem é que chega mais pressionado agora para essa partida de amanhã? E depois eu quero falar em relação ao Fluminense, tá? Mas quem chega mais pressionado agora? Então, acho que você falou bem, as coisas mudam muito rapidamente. É claro que agora, nesse momento, por todo o contexto que o Eugênio acabou de desenhar, o Vasco está muito pressionado, né? Porque é muito pesado. Tem um peso muito grande a eliminação na Copa do Brasil. Também do ponto de vista financeiro. Então, é claro que essa eliminação, ela pesa, ela machuca, muito mais, acho até, do que a derrota no primeiro jogo. Com o mando do Flamengo, com o Maracanã cheio de rubro-negros. Então, eu acho que o peso do que aconteceu no meio de semana, somado ao desgaste desse jogo, né, toda a carga emocional, especificamente sobre o Pedro Raul, né, culpado pelo pênalti que acabou perdendo e tudo mais, eu acho que botam a pressão maior no Vasco. Só que o Flamengo hoje também não é um time confiável. A gente não pode afirmar como afirmaria com todas as letras que é uma missão quase impossível do Vasco eliminar o Flamengo. Não é. Sim. Acho que o Flamengo é muito favorito porque, somado a tudo que o Eugênio falou, você tem o fato de que o Flamengo tecnicamente é muito superior. O Flamengo tem um elenco absurdo. Mas, olhando para o que o Flamengo vem rendendo nos últimos tempos, não dá para a gente dizer também que é uma missão impossível do Vasco reverter essa vantagem. Mas exatamente por isso, Zé, e aí eu te coloco essa questão assim... Por conta disso, o Fluminense já na final, ele é favorito se a gente for colocar ou o Vasco ou o Flamengo para a final? Para você foi a pior, hein, Zé? Mas assim, vocês vão falar sim ou não daqui a pouquinho, porque a gente já está correndo para... Não vai dar tempo, eu acho que vai com calma. Eu acho que eu acho que se Fluminense e Vasco, o Fluminense é favorito. Certo. Fluminense e Flamengo, para mim, não tem favorito hoje. Não tem favorito? Não. Então tá aí, nação, tá aí os comentaristas falando sobre a partida entre Vasco e Flamengo. Já vai nos comentários e arrisque o placar, deixando aí o seu palpite. Um detalhe importante é que, meu amigo, foram vendidos mais de 50 mil ingressos para o clássico entre Vasco e Flamengo. Vamos ver como o Flamengo vai reagir. Se tiver alguma mudança na escalação, vamos torcer pro nosso Mengão, vamos acabar de vez com esse negócio de Vitor Pereira tem que cair. A gente tem que torcer pro Flamengo, o Flamengo tem que vencer, tem que ir pra cima, chega de perder títulos, chega de perder pra clássico, chega. Vamos torcer pro nosso Flamengo, que dê tudo certo, que o Flamengo vá pra cima e que seja campeão de uma vez por todas, tá certo, nação? Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.